Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Maurício de Almeida Copertino nasceu em Santos no dia 6 de abril de 1970. Ex-zagueiro formado nas categorias de base do Santos, ainda atuou na China, Arábia Saudita, também na Grécia e hoje ele é técnico do Ferroviário Atlético Clube. Nosso maestro de hoje é Maurício Copertino. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Obrigado, JP, pelo convite, né? Um grande prazer. Obrigado mesmo. E a gente está aqui para bater um papo sobre futebol, que é muito legal sempre, né? E conhecendo novos profissionais aí do futebol, a gente sempre se engrandece, né? Com essa miscigenação do futebol brasileiro no Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, enfim. Estamos aqui para a gente trocar uma ideia sobre futebol. Show de bola! E como convidado, Rust, para bater um papo comigo e com o Maurício Copertino, mais uma vez, Bruno Balakov. Fala, JP, beleza? Muito bom estar com você aqui de novo, dessa vez para bater um papo aí com o Maurício Copertino. Tá chegando agora no Ferrão, mas já tá ambientado e vai ter um baita desafio agora pela frente, comandando o Ferrão na Série C. Show de bola. A turma da TV Câmara Fortaleza fica com a gente aí e avisa para as pessoas que começou, está no ar mais um Maestros da Bola. Quem está no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e vai deixando nos comentários aí perguntas, curiosidades sobre o técnico Maurício Copertino. Deixar um abraço aqui para o Léo Capibaribe, que tem nos dado uma força muito especial na assessoria do Ferroviário. Vamos lá, cara. Me fala para a gente aí quando foi... Aliás, onde você passou antes de ser profissional? Na base do Santos, nós já falamos, mas explica como é que foi esse processo. Iniciei minha carreira, né, como todo jovem brasileiro, né, vindo de uma classe baixa, querendo ser jogador profissional. Comecei nas categorias do Santos, depois eu fui emprestado para alguns clubes lá do interior de São Paulo, retornei para o Santos em 93 através do professor Evaristo de Macedo, treinador, né, que foi campeão brasileiro pelo Bahia, e tive uma história dentro do Santos Futebol Clube de 93 até 95, né? Onde a gente se tornou vice-campeão brasileiro e depois disso eu comecei a rodar como jogador de futebol, fui para o Curitiba, fui para o Internacional e aí comecei minha carreira internacional, né? Foi a Arábia Saudita, depois eu fiquei 3 anos na Grécia e 1 ano na China. Retornei para o Brasil e terminei minha carreira no União São João. Essa é a minha carreira como atleta, né? E aí já pensando já na carreira como treinador, eu sempre tive esse pensamento, né? E as coisas começaram a acontecer na área de comissão técnica. Beleza, a gente vai... Você fez aí o panorama, a gente vai destrinchando ao longo deste episódio. Mas em 95, você estava no Santos, como você falou, 93 a 95, e você participou da campanha de vice-campeão do Campeonato Brasileiro, né? Isso. Fala desse time aí, desse momento. Foi um time construído realmente, foi um catado, né, na grande realidade, porque o time chegou, o Santos Futebol Clube em 95 estava realmente numa situação muito ruim financeiramente, né? Nós não tínhamos campo para treinar, só tinha Vila Belmiro, o CT não existia. E aí apareceu o Giovani, apareceu o Narciso, apareceu o Marcelinho Paraíba, né? E junto com nós ali, que eram jogadores promissores da base, eu, Marcelo Passos, tinha o Marcelo Fernandes, que hoje é auxiliar técnico, foi treinador do Santos, o Edinho, goleiro filho do Pelé. E aí o clube começou a se reestruturar para disputar o Campeonato Paulista. E ninguém acreditava muito, porque realmente era um time grande, mas que realmente tinha uma estrutura muito pequena, né? Mediante o São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Na década de 90, né? Esses times estavam voando. Principalmente o São Paulo, né? Que foi sempre referência, né? E foi isso que aconteceu. A gente disputou um Campeonato Paulista e fomos até as semifinais do Campeonato Paulista. Aí começou a aparecer o Giovani, o Jameli veio do São Paulo, também foi uma peça importante. Jogadores que foi um catado realmente, né? E deu certo. Aí o Cabralzinho foi contratado, nós permanecemos no elenco e aí foi o que aconteceu naquele Campeonato Brasileiro, né? Nós chegamos à final contra o Botafogo. Infelizmente, né, por um erro de arbitragem, nós perdemos o título, mas deixou um legado muito importante. Eu acho que daquele momento o Santos se tornou um outro time, porque com o dinheiro do Barcelona, que comprou o Giovani e vendeu também o Jameli, o Santos conseguiu construir o seu CT de treinamento. E aí surgiram Robinhos, surgiram os Diegos, surgiram os Neymar. Então, foi uma situação bem importante
que eu tenho muito orgulho de ter participado desse processo. Foi a virada do Santos ali, Foi né? a virada do Santos, né? Na realidade, todo mundo comenta quando apareceu a era do Robinho, É verdade, né? o Diego e o Robinho. O Diego, o Robinho. Mas a grande realidade mesmo foi em 95, que a partir daquele momento, com a venda do dinheiro, que a prefeitura cedeu, né, o terreno do CT do Santos, e o Santos conseguiu construir. E aí aconteceu todas essas pérolas que vieram aí, né, que o Santos teve um grande Rodrigo, né, enfim. Verdade. O Santos acho que é um dos times que mais captaram dinheiro com base no mundo, né? Eu acho. Agora, Copertino, sobre essa final de 95 que o torcedor do Santos assim ainda tem engasgado até aqui, né? O que é que representou para vocês a forma como o campeonato foi perdido pela questão da arbitragem e tudo? Como é que repercutiu entre vocês, principalmente nos vestiários? Se pudesse contar um pouco pra gente como é que vocês saíram de campo naquele dia sabendo que o título ficou muito perto e acabou escapando da forma como foi. É engraçado, essa pergunta foi muito legal, Bruno. Por quê? Quando nós entramos no vestiário, o sentimento era de uma injustiça muito grande, sabe? Que a gente tinha sido realmente... Não foi certo aquilo que o Márcio Rezende fez, né? Mas, quando nós saímos para o externo, que a gente foi para a rua, e isso o povo, a população, reconheceu que nós tínhamos sido realmente os vencedores, não pelo resultado, pelo título que foi do Botafogo, homologado para o Botafogo. O reconhecimento da torcida em falar, pô, valeu, pô, vocês honraram a camisa do Santos, vocês mostraram um futebol muito digno do futebol brasileiro, sabe esse tipo de coisa que eu acho que vale mais quando você escuta isso de um torcedor que é corintiano ou que é flamenguista, porque esse sentimento, o cara que gosta de futebol, quando você vê uma equipe jogando futebol bonito, que vier com resultado melhor ainda, mas você sabe reconhecer o Flamengo de 2019, com o Jorge Jesus, o Tele Santana de 92, né, com o São Paulo, 92, 93, a Copa do Mundo de 82, enfim, times assim épicos que ficaram, o Vanderlei Luxemburgo com o Cruzeiro, com o Palmeiras, com o Bragantino. Você não esquece essas equipes, né? E eu acho que aquela equipe de 95 do Santos ficou marcada por esse tipo de sentimento do público. Cara, tu ainda teve experiências internacionais, né? Perfeito. Foi para a Grécia. Isso. Primeiro foi para a Grécia. Primeiro eu fui para a Arábia Saudita, com o Al-Ahly. Al-Ahly, que hoje é uma potência. Potência. Já era isso, não? Eles sempre tiveram muito dinheiro, né? Mas era muito recluso, né? Hoje, com essa briga entre os sheiks, né? O Emirados Árabes, com o Catar, que sediou a Copa, a Arábia Saudita, eles estão investindo pesado, né? Porque a Arábia Saudita quer ser sede da Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo Interclubes, que vai ser, acho que, ano que vem, né? Sim, já tá certo. E aí o sheik está despejando dinheiro para atrair o mundo, né? Atrair, como a China fez há um pouco tempo atrás, enfim. Mas como foi a experiência lá? A experiência a primeira foi sempre difícil. Eu não falava nenhuma língua estrangeira, né? E isso daí acaba te poldando um pouco, né? A adaptação, os costumes, a religião, realmente lá é muito complicado. A Arábia Saudita eu fui para lá em 97, minha primeira vez que eu saí do Brasil, né? Para ser jogador da equipe do Al-Ahly. Foi um pouco diferente para mim, eu senti um pouco realmente, né? Mas nós brasileiros temos uma resiliência como jogador de futebol e somos muito respeitados no mundo inteiro, né? Aí quando eu me adaptei um pouquinho, meu contrato minha passe era do Santos ainda, eu retornei para a Vila, continuei minha carreira no Brasil e depois apareceu a Grécia, né? A Grécia foi minha segunda temporada. Aí sim, eu já estava mais preparado, estava com 29 anos já, né? Uma cabeça melhor, já sabia falar inglês. Então isso tudo me facilitou na Grécia, né? E fiquei lá 3 anos, um país legal, bacana para trabalhar e morar também, né? Retornei para o Brasil e apareceu a situação da China. E aí fui para a China também, esses nômades da vida aí que eu era, né? E lá na China também foi uma experiência fantástica, uma cultura diferente também. Mas o mais importante na minha carreira que eu vi, né, que foi essa situação, eu acho que eu fui jogador para ser treinador, sabe? Porque eu tive uma baita experiência com vários treinadores de mundo inteiro nesses 5 anos que eu joguei como atleta. Então isso me formou também com uma mentalidade e costumes diferentes, não só daqui do Brasil, mas deu uma misturada com a rapaziada lá que eu trabalhei e me fez crescer muito. Porque, engraçado, quando eu tinha 30 anos, que eu fui para a Grécia, eu já estava com cabeça de treinador. Porque eu sempre via os treinos e eu falava, pô, esse treino aqui é legal. Aí eu anotava em casa quando eu chegava em casa, né? Então foi bacana, foi uma experiência fantástica e eu acho que isso daí me ajudou muito no processo agora como treinador de futebol. E Copertino, da tua época como jogador, quem foram assim, esses treinadores de quem você mais bebeu da fonte para poder hoje
agregar na tua experiência como treinador do Ferroviário? No Brasil, você está falando? No Brasil e fora também, na Fora do Grécia. Brasil. Onde No Brasil, o Vanderlei Luxemburgo era o referência, né, cara? Quando era jogador, ele era o top. Eu gostava muito do Tele Santana, sabe? Gostava muito mesmo. Eu vi os jogos de São Paulo todo. Tinha um treinador também em São Paulo chamado Cilinho. Também, puta, era um cara fantástico, jogava ofensivo pra caramba. Eu sempre gostei, né, de ter essa situação. E lá fora, eu tive 2 treinadores. Mr. Lee, que é um chinês, um cara que foi 10 anos capitão da seleção chinesa, que ele tinha umas situações bem interessantes, né? Eu gostava muito de conversar com ele. Ele tinha uma visão tática muito importante, né? Coisas que eu não via muito aqui no Brasil. E eu me interessava muito. E um treinador da Romênia, que trabalhou comigo no Panathinaiki, da Grécia, também era um cara muito visionário, um cara que gostava de jogar para frente ofensivamente, adorava o futebol brasileiro, né? Sempre vinha conversar comigo. Enfim, foram dois caras lá fora que eu gostava de conversar muito, porque eles tinham uma visão muito importante em relação ao futebol tático, né? E, para mim, aqui, referências técnicas que foram essas que eu falei para vocês, que era o Luxemburgo, o Tele Santana e o Cilinho. Então, eu misturei essas coisas, né? Porque eu sentia falta aqui no Brasil, faltava um pouquinho do conteúdo tático. E lá fora, eles tinham muita tática, mas não tinham os caras para executar no plano técnico da coisa, né? Porque vocês sabem, quando a gente tem um plano tático, a gente pode ter as ideias que for do mundo. Se a gente não tiver os carinhas para executarem, não vai sair nada daquilo que você planeja. Então, dentro da minha cabeça, como jogador ainda, eu percebia isso. Eu falei, pô, não adianta nada ele ter ele quer chegar lá na frente, mas como é que ele vai chegar lá na frente se os caras erram passe, né? Então, eu ficava nesse questionamento, mas foi uma situação importante para mim. Eu senti que eu evolui muito nesse quesito, sabe? Você parou em 2005. 2005 para 2006. Eu tinha 36 anos, né? Mas tem uma história nessa tua trajetória que me chamou a atenção, né? Eu não sabia. Eu pesquisei e vi que você estava presente naquele gol antológico do Marcelinho Carioca contra o Edinho, que ele dá um chapéu e tal. Estava em campo nesse jogo? Não, foi o Ronaldo Marconato que tomou o chapéu. ele já deixa claro. Não participei daquele momento. É até legal, porque todo mundo vem falar comigo achando que fui eu, né? E, assim, você estava no grupo, né? Eu estava no grupo, mas eu estava no banco esse jogo, Sim, né? sim. A zaga era o Ronaldo Marconato e o Sandro, um cara que jogou no Sport Recife, chutava muito forte. Aí até brinco, eu falo, pô, se fosse comigo, o Marcelinho tava sem cabeça hoje, né, cara? Porque, pô... Não, mas foi um gol antológico, né? Realmente um gol, assim, típico brasileiro, né? Recebeu uma placa do Pelé e tal. O Pelé né? tava no estádio. Tava né? no estádio, Pelé né, tava cara? no estádio, né? O Pelé tem um golaço. camarote que tem quando ele ia, ele sempre, o pessoal... Foi um golaço. Hoje, como o Neymar também tem, quando o Neymar vai pra Vila, né, sempre tem um camarote lá do Neymar, onde ele fica lá e tem ido com muita frequência, inclusive. Agora, Copertino, você foi capitão do Santos, marcou época nesse clube onde você nasceu, fez a sua carreira. E qual é o peso que você sente hoje assim em ter sido capitão do Santos, um time que já foi do Pelé, né, que está eternizado pelo Pelé? O que representa esse clube na tua vida, todo esse aprendizado, esse legado que você deixou lá? Total, eu falo sempre nos meus bate-papos que eu vou, quando eu sou convidado, que é um orgulho muito grande ter sido capitão do maior time do mundo, com o maior jogador de todos os tempos, né, cara? É um privilégio para quem é de Santos. Pô, você está na rua tomando café, aí aparece o Clodoaldo. Daqui a pouco, quando o seu Coutinho era vivo, seu Coutinho, seu Pepe, pô, essas lendas do futebol, o seu Lima, o seu Edu, que é um cara fantástico. Então, assim, eu tive o privilégio de estar trabalhando num clube onde eu fui formado, com referências assim, não é do Brasil, é do mundo, né? Porque foram, na minha opinião, na minha modesta opinião, foi o maior esquadrão de time de futebol que o mundo já viu jogar futebol, né? Acho que se esse clube tivesse nascido agora na era da internet, né, seria uma coisa espetacular, né? O Pelé, essa turma, né? Pessoal, será que eles jogavam aqui? Pô, lógico que jogavam, tá louco? Como é que não jogava? Os caras eram aquele fenômeno. Ataque, né, do Pelé, Coutinho, né, e Dorval, Pepe e tudo Mengal, mais. Era fantástico, né? Então, assim, para nós que somos ali de Santos e na base do Santos, era uma referência muito grande, né? Porque o mundo reverencia o futebol. O mundo reverencia o Pelé. Eu fui em lugares no mundo que não sabia onde era o Brasil, mas sabia quem era o Pelé, né? Então, eu acho que o futebol é um agente social mais importante do nosso país.
é o agente que tira mais pessoas da pobreza no futebol. O futebol, ele faz isso aqui no Brasil, né? E às vezes eu tenho notado que isso aí tem sido deixado um pouquinho de lado, né? O futebol brasileiro é uma referência mundial e nós não podemos esquecer disso, né? Eu participei de um clube onde a história do futebol passa por ali, né? Um gigante tricordiano santista, né? Pelé é gigantesco, parou guerra e tal, e isso que você falou. Fora, as pessoas conhecem tanto o Pelé a ponto de não saber onde fica o Brasil, mas conhece o Pelé pelo futebol, né? Como é que foi essa transição, já que você parou em 2005, mas já compartilhou que, ainda enquanto jogador, fazia anotações, percebia algumas situações. Então, como é que foi essa transição do Copertino jogador, zagueiro, para auxiliar técnico ou técnico? Foi tranquilo, né? Vocês sabem que tem muitos profissionais, jogadores de futebol, que quando param sente muito, né? Verdade. O cara fica muito... porque sai do mundo dele, né? Eu não tive esse Dizem problema, que é a primeira morte, né? Na realidade, no meu caso, eu tive duas, né? Porque uma foi de ter sido jogador para a comissão técnica auxiliar. Agora eu matei o auxiliar e vim para treinador, né? Então... Duas já. Então, assim, eu não tive muito problema. Confesso que não tive. Eu estava num momento bacana da minha vida. Eu acho que estava com 36 anos. Eu já sentia muita dificuldade de acompanhar o ritmo físico, né? Porque realmente as coisas foram evoluindo no mundo do futebol. E para mim, eu fui muito tranquilo. Eu só sentia muita carência, muita necessidade da contextualização do futebol. Então, quando eu parei, eu estava pronto como treinador. Mas eu achava que eu precisava de algo mais, sabe? Eu achava que... não queria ser treinador naquele momento. Eu precisava acompanhar alguém para aprender com um pouquinho mais da situação de campo, saber como lidar, como é outra postura que você tem que ter. Enfim. E quem foram os primeiros aí? O Nenê Bellarmino foi um cara que jogou futebol também na época do Pelé, um cracaço, né? Ele me levou para trabalhar com ele no Sertãozinho, uma equipe do interior de São Paulo. E nós começamos o Campeonato Paulista da Série A1. E eu fiquei trabalhando com ele pouco tempo, porque o Alexandre Galo, que foi treinador e jogou comigo nessa época aí de 2005, de 95, ele estava como treinador do Sport. E aí ele foi convidado para ir para o Internacional de Porto Alegre, que tinha acabado de ser campeão mundial com o Abel lá em Tóquio, contra o Barcelona. E aí ele me convidou para trabalhar com ele no Inter de Porto Alegre. E ali eu já dei um salto gigantesco, né? De estar num time bem pequeno e já começar a trabalhar numa equipe gigante, campeão mundial, com Fernandão, Yarley, Pato, aquela turma toda lá. E aí já iniciei minha carreira. Inter venceu a Recopa, né? Aí nós vencemos a Recopa, foi meu primeiro título internacional contra o Pachuca, né, do México. Perfeito. Jogamos uma lá no México e outra aqui no Porto Alegre. E começou minha carreira ali como auxiliar, que eu já comecei já em alto nível, né? Porque trabalhar no Inter de Porto Alegre, né, realmente era uma situação importantíssima. Copertino, nessa tua carreira de auxiliar técnico, você trabalhou com vários treinadores, mas talvez o mais marcante de todos tenha sido o Luxemburgo. Eu queria saber o que você pegou dele assim, para a sua carreira de treinador, né? O que você pôde aprender com o Luxemburgo, que hoje você executa como treinador, onde você atuou com ele em várias equipes, por último ali no Corinthians. Perfeito. O que você traz do Luxemburgo para a tua carreira de hoje? Na realidade, eu trabalhei com 3 profissionais. O Nenê Bellarmino, o Alexandre Galo, onde eu fiquei com ele até 2015, na preparação da Seleção Olímpica, que foi campeã e medalha de ouro em 2006 no Brasil. Nós participamos daquele processo todo, da Seleção Sub-20, que foi vice-campeã na Nova Zelândia, e a Seleção Brasileira Olímpica, que foi campeã com o Neymar lá no Maracanã contra a Alemanha. Eu fiquei até 2015. O meu projeto, junto com o Alexandre Galo, era ser campeão olímpico junto com ele. Ele sairia para dirigir alguma equipe e eu continuaria na Seleção Brasileira como treinador da Seleção Olímpica. Esse era o que estava programado dentro da perspectiva lá da CBF. Só que nós fomos mandados embora, né? A comissão técnica, junto com o Alexandre Galo, em 2015. E aí eu parti já na carreira solo, mas em outra situação. Eu estava disponível no mercado e o Vanderlei Luxemburgo recebeu uma proposta para ir para a China. E ele me convidou, porque ele sabia que eu estava no mercado disponível, para trabalhar com ele na China. Foi aí que começou a minha história junto com o Vanderlei, né? Então você voltava para a China agora já como auxiliar, não mais como jogador. Exatamente. Legal. Na China eu participei dos 3 processos, como jogador, como auxiliar e depois eu voltei como treinador. Voltou como técnico. Legal. Entendeu? Então eu participei lá com os 3 processos. O pessoal me conhece muito lá
por essa situação, né? E foi legal porque o Vanderlei é uma referência, né, cara? Para mim, quando o cara me convidou, foi um... Pô, eu falei, cara, esse cara desse tamanho aí, quanta gente quer trabalhar com esse cara aí, né? E ele me escolher, porque ele falou que foi uma escolha técnica dele mesmo, porque ele sempre levava alguns amigos como auxiliar, né? E eu não tinha relacionamento com o Vanderlei. Foi, pô, uma honra para mim ter recebido esse convite, aprendi muito com ele. E eu falei, pô, minha história com ele vai ser só na China, né? Porque ele vai para lá, vai ganhar grana, vai voltar e não. E quando ele voltou, aí eu voltei, retornei com ele juntos. E quando eu estava no Brasil, eu recebi um convite para vir para o Bahia, para ser auxiliar técnico do clube fixo, sabe? E eu vim, faltavam 3 meses para acabar o ano, eu recebi uma boa proposta, vim trabalhar no Bahia. E quando eu estava no Bahia, eu recebi uma outra proposta para ir aí sim como treinador na China. E voltei para a China e fiquei 2 anos lá como treinador. Minha carreira começou fora do Brasil como treinador, né? Então, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil como treinador. É a primeira vez que eu estou trabalhando, realmente, fazendo um trabalho autoral, né? E foi isso. E aí, quando eu retornei da China, que eu tinha ficado 2 anos, eu estava passeando nos Estados Unidos com a minha filha, e o Vanderlei me ligou que ele foi para o Vasco. Aí ele me convidou novamente. Quer dizer, um convite dele é uma convocação, né, cara? Não tem como você recusar. E aí eu falei para o mercado, eu sinalizei para o mercado, eu vou ficar trabalhando como auxiliar até o Vanderlei realmente parar ou eu decidir dar meu pulo como treinador. E foi isso que aconteceu. Porque eu não queria mais trabalhar como auxiliar. Só fui trabalhar como auxiliar porque era o Vanderlei Luxemburgo. Certo. Agora, mas o que você assimilou assim de tática, principalmente com o Vanderlei? Porque o Vanderlei sempre foi conhecido como um treinador estrategista, né? Vanderlei além do seu tempo, né? Porque em 90 ele já fazia muita coisa que hoje o pessoal está fazendo. Visionário, umas ideias assim fantásticas sobre tática, sobre leitura de jogo, sobre uma coisa importante que eu vi, que eu aprendi muita coisa com ele, né? Que era essa percepção de quando você entrar no jogo, rapidamente você já mapear a estratégia tática do oponente, né? E ele consegue encaixar, que é difícil. Sim. Uma coisa é você encaixar a equipe no vestiário no intervalo do jogo. E outra coisa é você acertar a equipe no decorrer do jogo. São 2 coisas distintas e ele faz isso com muita maestria. E poucos eu vi. Porque quando a gente enfrenta um treinador, quando você mexe o tabuleiro aqui dentro, você vê se ele responde ou não. Uhum. E aí você acaba conhecendo o teu oponente, né? E isso me engrandeceu muito nesses 3 anos. A leitura do cara que eu estou disputando aqui, se ele está mexendo, se ele está vendo o que eu estou fazendo, né? E isso daí era uma coisa que eu aprendi muito com o Vanderlei, né? Essa coisa foi realmente fantástica no meu NBA com o Vanderlei Luxemburgo. Cara, tu falaste desse processo olímpico, né? Inclusive foi campeão, a seleção brasileira foi em 16 com o Micali, né? Não foram vocês que permaneceram, mas lembra de alguns nomes que foram preparados, projetados nesse processo aí? Todos. Anderson, goleiro do Manchester City, sim, né? Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo, o Wallace, Gabigol, Douglas Santos, lateral esquerdo, que era do Náutico, que trabalhou com a gente. Todos. Gerson, Alisson, goleiro. Todos esses caras foram a gente que descobriu. Que eu monitorava de 2013 até 2015. O Anderson, vou te contar a história do Anderson. A gente estava em Portugal, porque vocês sabem, a Europa rouba muito jogador brasileiro. Eles levam para o clube com 15 anos, deixam lá escondido, não mostram para ninguém. Esse atleta se desenvolve lá dentro, eles naturalizam o jogador, eles acabam jogando na base do país e depois você nem sabe se aquele cara é brasileiro, né? Então tinha muito disso daí, a gente começou a monitorar isso, para a gente resgatar os caras, porque se a gente convocasse eles não podiam mais participar de nenhuma competição pelo país que eles estavam. E a gente começou a monitorar. E a gente estava num clube chamado Beira-Mar. A gente tinha ido ver um jogador, um volante que o Felipão tinha indicado para a gente. O Felipão era do time principal, que ia disputar a Copa do Mundo no Brasil. E a gente era da Olímpica. Quando a gente foi ver o jogador, o Anderson estava no gol. O treinador era o Nuno Espírito Santo, que hoje trabalha na Premier League. Ele era o treinador. Aí ele me chamou, o Galo estava dando uma entrevista para uma TV portuguesa, que o Galo foi comigo nessa oportunidade. Falou, Maurício, o goleiro é brasileiro. Aí eu olhei, era o Anderson, que está no City hoje. Falei, sério? Que ano que ele é? Ele é 9'3". Falei, pô, ele tem a idade olímpica. Aí anotei e fiquei vendo o treino dele. Pô, o cara rápido, batia bem na bola,
Falei, Galo, o goleiro é brasileiro. A gente estava com falta, porque o Alisson, que hoje está no Liverpool, ele tinha estourado a idade olímpica. Ele não podia mais ser. Ele tinha que ser um daqueles 3, Sim. que era o Neymar, que a gente ia convocar. A gente estava com a ideia de convocar ele, o Alisson, porque o Alisson era um baita goleiro e a gente estava com necessidade, só que apareceu o Anderson. Aí nós convocamos ele para um torneio na China, ele foi super bem, e aí começou a história dele dentro do futebol mundial, né? Então, assim, nomes assim que a gente que participou dentro do processo olímpico, né? O Anderson, Felipe Anderson, que está na Lazio, um monte de Rafinha jogador. Alcântara. Rafinha Alcântara, que ele queria se naturalizar espanhol. Uhum. Aí nós fomos lá em Vigo, que ele estava jogando no Celta. Que o irmão dele foi O naturalizado. irmão dele né? já era. Aí ele falou, pô, eu topo muito, eu quero jogar na seleção, eu não quero seguir o caminho do meu irmão. E veio, né, e participou. Ele foi campeão olímpico, né? Sim, sim. Então, esse processo todo foi com a gente. aí. Agora, Maurício, esse ano é um ano de Olimpíada e o Brasil não conseguiu se classificar. E você, como viveu o ambiente da seleção olímpica, trabalhou lá, o que você acha que aconteceu, pelo que você pôde observar, o Brasil, depois de muito tempo, não ter ido a uma Olimpíada, né? Esse processo interno é muito ruim eu falar, sabe? Porque eu não vivi esse ambiente. Sim. Foi o Ramon Menezes, que é um cara que eu respeito muito, trabalhou comigo no Vasco da Gama, né? Um ótimo profissional. Mas é muito ruim eu falar o porquê que não foi, né? O Brasil sempre tem tradição de ir, é o bicampeão olímpico, né? Nunca tinha ganho uma medalha de ouro, tinha, né, muito essa resistência. Aí os problemas internos da seleção realmente é difícil para mim falar. Mas a safra que você acha hoje, o que você avalia De dessas jogadores? até 23 anos? Eu vou te falar, o Brasil é uma safra inesgotável de bons jogadores, sabe? Cara, a Brasil turma do pré-olímpico tem era bom. tem achei. muito jogador bom, cara. Hendrick é só ali um exemplo, né? exemplo. Cara, eu achei Andrei, o próprio John Kennedy. John Kennedy. Era uma equipe boa, cara. Top. São uma jogadores equipe boa. bons, sabe? De Zagueiros. safra. Eu vou te falar um negócio. O mundo respeita o Brasil. Quando a gente ia disputar torneio, por exemplo, torneio de Toulon. Vocês lembram do torneio de Toulon? Sim, sim. Nós fomos tricampeão de Toulon, quando eu estava lá, né? 2013, 2014, 2015. A gente ia jogar com a Inglaterra. A Inglaterra ia jogar com um jogo antes contra a seleção da Eslováquia. Pô, a Inglaterra marcando lá em cima, ofensiva pra caramba. Só jogador bom. Esses que estão hoje aí, que nem eu falei dos brasileiros, todos eles estão na Premier League hoje. Quando eles vinham jogar com a gente, eles jogavam com a linha todinha atrás da linha do meio-campo, um respeito incrível com os jogadores que a gente tinha. E a gente via o tanto de dificuldade que eles tinham de jogar com a gente, sabe? Não era como agora, que você vai lá ver um jogo da Premier League e põe um time brasileiro lá, e é uma diferença muito grande. Porque eu acho que parou numa situação que todo mundo já percebeu, o futebol brasileiro, que é a questão técnica. Nós deixamos de lado de jogar futebol aqui no Brasil para equiparar só na parte tática. Como vocês sabem, no Brasil, só um dado aqui para vocês, a gente só pode vender jogador depois de 18 anos, né? E eles estão vindo aqui e comprando jogadores como ele, 16, 17 anos. Vinícius Júnior também foi assim, né? Para você formar um jogador de futebol, precisa de 10 mil horas na base. Aqui no Brasil não dá tempo. Por quê? Você não pode alojar jogadores com menos de 14 anos. Então o atleta entra no clube com 15. Ele joga 15, 16, se ele for talentosíssimo, 17 ele já está vendido. Ele não consegue se formar como um jogador típico brasileiro. Aí ele vai para a Europa. Chega lá, ele acaba a formação dele na Europa. Então ele não é mais jogador brasileiro. Você vê que os jogadores brasileiros que vão para lá, o único que manteve foi o Neymar e o Vinícius Júnior, que são jogadores que você olha, e o Rodrigo um pouquinho agora, que você vê que tem drible, que vai para dentro, que faz coisas assim incríveis. Característica brasileira. Né? E o nosso jogador, a nossa característica, qual era o processo que tinha que ser feito? A gente se formar taticamente, como eles fazem, se preparar, porque não existiam cursos lá. Lá eles têm curso há 40 anos como treinador. Aqui foi homologado em 2013. Né? Eu sou a primeira licença pró do futebol brasileiro de treinador. A gente não tinha isso aqui no Brasil. Agora nós temos. E nós estamos tão capacitados como os europeus. Mas só que eles estão na frente porque eles já conquistaram algumas coisas importantes, principalmente disputando lá a Champions League, que é referência no mundo. Então, hoje, eu acredito que esse processo de formação, que a gente cobra tanto dos jogadores, não acaba acontecendo no Brasil. Nós perdemos a nossa originalidade de jogo futebol brasileiro, que era o que encantava o mundo inteiro. Nós não temos mais isso.
Você vê um jogador da seleção brasileira, acabou. O que eles tinham, a maior dificuldade que eles tinham contra a gente? Não era a parada tática, era quando o talento do jogador vinha e fazia uma coisa incrível. Eles não conseguem marcar isso. E a gente poldou isso daí. Né? Eu até acredito que esse tipo de coisa, com a evolução do futebol, tem muitos jornalistas hoje que veem muito futebol europeu, acabaram de realmente esquecer um pouquinho das nossas histórias. Não, o que eu penso hoje como treinador é resgatar isso daí. Eu trabalhei com um cara que é o Vanderlei, que gosta muito do futebol ofensivo, sabe? E a gente trocava muita ideia sobre isso. Então, dentro das minhas equipes, o quanto eu puder para fazer um jogo ofensivo mais parecido com o jogo brasileiro, com a organização tática, com a parte física, é isso que eu penso sobre futebol. Eu não vejo muito jogo assim do futebol europeu, em sentido de estar copiando. O que eu vejo são situações esporádicas, realmente, de jogos individuais dos jogadores. Você vê, os maiores jogadores estão lá na Europa, né? Então, nós temos que ver. Mas não que o plano tático deles me agregue alguma coisa. Eu já tenho minha ideia de pensamento, de organização tática. Eu quero explorar a característica dos nossos jogadores brasileiros misturado com a nossa organização para poder fazer a diferença. Professor, deixa eu te perguntar, até polemizar talvez. Pode falar. Será que essa falta da técnica característica do brasileiro não tem se acabado? Porque enquanto clubes, e aí você que está trabalhando na base durante um tempo, enquanto clubes nós queremos vendê-lo. A gente quer preparar o atleta não para me dar títulos, a gente quer preparar o atleta para cedo ele já ser vendido. Dessa forma eu preciso moldar com a característica europeia. Não tenho interesse que ele seja brasileiro mais, porque eu não quero ele no meu time, eu quero jogar, eu quero vendê-lo para que faça dinheiro. Será que não seria esse o problema? Total. Total, e te falo mais. O futebol, na minha opinião, não foi feito para dar lucro. O futebol foi feito para dar prazer para o seu torcedor. Né? É um esporte de entretenimento. Para mim, o cara torcedor do Ferrão, que vai lá ver o jogo, ele quer ver o time jogar bem, ter uma organização, ver bons jogadores, ver um drible, ver um gol de bicicleta. É o maior prazer para o torcedor. Então, na minha ideia, pro torcedor, ele não quer saber se o time quer ter lucro no final do ano. Exato. Ele quer ir lá e se divertir. Como se fosse um teatro, como se fosse um show de um grande cantor. Está indo para o espetáculo. Futebol é entretenimento também, né? Exatamente isso. Só que no Brasil aconteceu o quê? A maioria dos clubes ficaram péssimos financeiramente, não é isso? Por quê? Porque queriam um monte de má administração, um monte de coisas que vocês sabem que acontece aí. O que está acontecendo hoje? A gente prepara o jogador para vender para a Europa. Né? A gente não prepara o jogador para o nosso torcedor. A gente não prepara o nosso jogador para engrandecer e ganhar título para o time que ele foi revelado. É totalmente diferente da percepção do futebol europeu, que prepara o jogador para o seu time. Ele fica depois 15 anos lá, tem uma história linda, conquista título, e o cara não tem interesse em vender ele para lá. Aqui não, é o contrário. Né? O Endrick era para ficar uns 3, 4 anos no Palmeiras, dando título para o time. E depois, sim, vocês acham que um cara de 23 anos ele está velho para o futebol? Não está. Ele está no ápice e deu 4, 5 anos de título, de jogos importantes, de magia para o torcedor. É o que o Neymar fez com o Santos. O Neymar que fez com o Santos. Foi o último, talvez, segurou, que ainda demorou a sair. E o mais importante, você não deixa a torcida acabar, né? Porque vem gerações... Verdade. Sempre quando tem um ídolo, como o Endrick agora, pode ter certeza. Vem o menininho que como é que gosta de futebol, pô, quero ser igual o Endrick. Perfeito. Quero ser igual o Neymar. Você acaba gerando para o clube, de repente, mais uns, 100 mil torcedores de geração nova, dependendo da importância do jogador. Né? Então, eu tenho essa visão um pouquinho diferente da que as pessoas falam hoje aí. Copertino, e sobre a tua vinda para o Ferroviário, o primeiro clube que você treina no Brasil, como é que foi esse contato para você chegar, treinar um treinador que para muitos era desconhecido, mas que já tinha uma ligação, inclusive familiar, né? Seu irmão já trabalhou no clube, como é que foi isso? Sem dúvida. Na realidade, foi meu irmão que me indicou aqui, né, cara? Que eu acompanhava meu irmão aqui o ano passado, né? Ele trabalhando com o Paulinho Kobayashi, né? E eu estava no Emirados Árabes, né? Eu estava trabalhando lá como treinador e eu sempre acompanhava o Ferrão aqui, né? Porque meu irmão estava aqui. Depois, meu irmão saiu, aí eu parei um pouquinho de acompanhar. E eu estava em casa agora de férias, fui para o Corinthians, voltei para o Corinthians e depois estava de férias. E meu irmão pegou e falou, pô, eu posso te indicar lá no Ferroviário?
Eu falei assim, cara, os caras ninguém mais quer contratar a gente, fica preocupado aí se a gente já trabalhou ou não, né? E eu estava bem tranquilo em relação a isso daí, sabe? E aí o meu irmão indicou para o pessoal do Ferroviário, o Raul, o executivo do clube, me ligou, batemos um papo, conversamos, e depois de uns 10 dias ele me ligou novamente para oficializar uma proposta, né? E para mim é bem tranquilo, eu vim aqui mesmo querendo me divertir, querendo organizar as minhas ideias dentro de um clube e deu certo, sabe? A rapaziada entendeu o meu trabalho. Eu sou um cara muito fácil de trabalhar, tenho as ideias muito definidas na minha cabeça, sabe? Eu sou um camaleão do futebol, porque eu acho que aqui no Brasil a resiliência do treinador de futebol é muito grande, né, cara? Porque a gente é cobrado a toda hora não pelo bom espetáculo, a gente é cobrado pelo resultado, né? A gente vai ficar no clube três rodadas, os caras já pedem a nossa cabeça se perder os jogos. Eles não vê o resultado se o time está evoluindo, se os jogadores estão evoluindo, se o jogo de futebol está agradando a torcida. Eles querem saber do resultado. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, porque eu trabalhava com um cara que me falava muito sobre isso, né? Que também não tinha sido muito demitido, porque ele sempre foi muito bem concorrido dentro do métier, né? Então, eu vim para cá bem tranquilo e eu acho que o pessoal entendeu bem o meu trabalho, né? Em pouco tempo. E quais são as principais ideias de jogo do Coupertino? Para quem não conhece ainda o seu perfil como técnico do Ferroviário. Eu gosto de um jogo ofensivo, eu gosto mesmo, mas gosto da minha equipe organizada, sabe? Eu estudo o adversário, mas não que isso seja a minha prioridade. A minha prioridade é as potências da minha equipe, é prevalecer e dar força para aquilo que eu tenho de melhor dentro da minha equipe. E eu trabalho muito com essa situação de realmente organizar a equipe dentro das características dos meus jogadores, né? Não posso chegar aqui e querer fazer um jogo de posse de bola se eu tenho só jogador rápido. Eu não posso fazer isso. Então, como aqui as coisas acontecem muito rápido e às vezes você acaba caindo num time, como eu caí, num grupo que não foi formado por mim, eu tenho que me adaptar ao grupo. Foi o que eu fiz. Agora não, eu já trouxe peças que eu acho que é dentro das minhas características, estou trabalhando na equipe há 20 dias, né? Já tenho um pouquinho mais de entendimento do meu grupo, o grupo já tem entendimento do que eu penso sobre futebol. Então, eu acho que isso é uma conjuntura de coisas. Aqui no Brasil tem que ser dessa maneira. Eu não posso chegar para você aqui, né? O Sul é diferente daqui do Nordeste. Aqui no Nordeste, no meu entendimento, você tem que ter equipes rápidas. Que o povo daqui, o estilo de jogo aqui é dessa maneira. Eu não posso ter um jogo de posse de bola muito grande aqui, que a torcida não tem muita paciência. A torcida quer que o cara ataque, quer que o time tenha disposição física junto com a sua qualidade. Ele gosta do ponta direita, gosta do ponta esquerda, né? Uhum. Eu vejo muito isso daqui. No Sul é um pouquinho diferente, são jogadores mais fortes, mais altos, outro tipo de característica. Enfim, aqui é um país territorial assim muito, muito gigante, onde várias regiões, cada uma tem a sua característica. Eu tenho que me adaptar a isso. Você é um grande estudioso, a gente sabe disso. Conseguiu a sua licença Pro, CBF Academy, Comembol, né? Como é que você vê o futebol cearense em especial nesse sentido, nessa movimentação tática, por exemplo, e técnica também? Como é que você chega aqui e observa o futebol cearense? O futebol cearense, nesses últimos 4 anos, teve referências fantásticas, né? Que foi o Fortaleza e o Ceará, né? Onde nós viramos a bazuca para cá e vimos que realmente os times aqui estavam se organizando. Aí vem a questão financeira. Aí os caras começaram a contratar melhor. Aí deram sequência, primeiro para o Rogério Ceni no Fortaleza, e depois agora para o Voivoda. O Ceará também teve bons momentos dentro da Série A, né? Foi até antes do Ferroviário, do Fortaleza. Isso. Então, e aí as coisas começaram a mudar para cá. Eu acho que agora é a primeira vez que eu disputo aqui um campeonato estadual, né? Muito difícil, Iguatu é uma equipe difícil, Maracanã é uma equipe difícil. As equipes aqui estão se estruturando, né? O nosso próprio time Ferroviário, uma das situações que eu fiquei aqui foi a reestruturação do clube para poder as coisas andarem, né? Não adianta você ter um pensamento de ir para a Série B com atitudes de Série D. Você tem que ter atitudes de Série B. Uhum. Então, as coisas têm que mudar, né? No meu entendimento, é isso. Eu acho que quando você quer crescer, quando você realmente quer chegar e se equiparar com esses times de referências, eu acho que tem que ter organização. E as equipes, principalmente do Fortaleza, né? O ano passado, com o Campeonato Brasileiro que fez, e a Sul-Americana, tivemos a oportunidade de disputar o semifinal contra o Fortaleza, né? Uma equipe muito bem organizada, taticamente com jogadores importantes. Eu acho que o Caio, o volante que foi para o Bahia,
Caio Alexandre. Caio Alexandre, ele foi uma peça importantíssima para o Fortaleza que perdeu, né? Eles não estão conseguindo achar essa peça agora. E o ano passado ele fazia muita diferença, né? Então a gente vê sim realmente trabalho, vê organização, vê reestruturação. E essas duas equipes foram referências aqui no estado, na qual subiu o sarrafo, né? E Copertino, o Ferroviário está há 29 anos sem ser campeão cearense. O que você acha que faltou esse ano? Aquele algo a mais naquela semifinal contra o Ceará que poderia ter feito o time avançar na competição e ainda sonhar com o título? Foram 2 jogos assim que eu vi, né? Pelo menos a minha análise, foram 2 jogos iguais, né? Se você é um torcedor e chega ali no estádio, principalmente o primeiro jogo que foi 3-2, e você vê qual é o time da Série C e qual é o time da Série B, eu acho que você ia ficar na dúvida, porque realmente foi 2 jogos muito, muito parelhos, assim, né? Eu encaixei minha equipe muito bem dentro da do Ceará, na parte tática, e eu acho que a minha equipe teve bem nos seus momentos com a bola, criamos algumas oportunidades. E eu acho que foram erros individuais que fizeram a diferença, né? Erros de passe, erros de tomada de decisão, na qual proporcionou para o Ceará, com a qualidade dos jogadores que eles têm, de matar o jogo. Mas eu acho que nós chegamos muito bem numa semifinal. Lógico que eu queria chegar na final com a equipe e poder disputar esse título aí depois de 29 anos, né, para a equipe. Seria importante não só para o clube, mas para mim também como profissional, vir participar de um primeiro campeonato autoral e já ser campeão, seria maravilhoso, né? Mas o Ferroviário chegando para o último jogo bem vivo, com empate 2-2 como se configurava, teria ajudado bastante, né? Porque aquele gol no último lance do jogo ali, dando a vantagem para o Ceará, tornou as coisas um pouco mais difíceis, né? Foi essa diferença daí. Se a gente empatasse o primeiro jogo, empatamos o segundo, ia para os pênaltis, né? E eu estava... Quando terminou o jogo no Castelão, eu estava mais pronto para fazer o gol do que o Ceará. O Ceará estava se defendendo mais, né? Eu estava com 4 atacantes e 2 meia esquerda de volante. Então, eu acho que são ocasiões que aparecem. Eu fiquei realmente um pouco triste, né? Porque eu tive o sentimento que poderia passar, mas faz parte do futebol e a gente tem que trazer isso para nós, né? Como aprendizado, para poder, mais para frente, quem sabe, conquistar coisas importantes aí dentro da nossa carreira. Agora nós estamos na segunda etapa da temporada para o Ferroviário, Série C do Campeonato Brasileiro. E aí o torcedor quer saber o que podemos esperar do Ferroviário, da equipe Coral, né, debaixo do teu comando técnico. Eu estou trabalhando muito agora, estou muito otimista com o que eu tenho visto nos treinos, né? Trouxemos alguns jogadores tecnicamente muito bons, sabe? Que estão se enquadrando na equipe. Eu mudei mais ou menos 50% da equipe, né, de jogadores. E eu estou gostando do que eu tenho visto nos treinos, sabe? Lógico que é difícil para mim falar isso, né? A prática é totalmente diferente, né? Vamos ter um adversário importante na estreia, fora de casa, né? Temos que começar realmente forte, porque é uma competição importante, curta, né? 19 jogos, realmente é tiro rápido, né? E no meu entendimento, você tem que começar forte a competição para marcar território mesmo, né? Porque na grande realidade, nós somos o patinho feio da história, subindo da Série D, né? Com o menor orçamento da competição. Então, no meu entendimento, eu estou preocupado realmente em não só jogar, em não só disputar, mas fazer coisas importantes. E o primeiro objetivo é a classificação entre os 8, que é um formato diferente da Série A e da Série B, né? Então, eu tenho que ter esse planejamento. E aí, a partir da classificação, a gente traça outros objetivos dentro da competição. Então, é só jogo de ida na primeira fase. Isso. E classificam-se 8, né? Só para a gente explicar quem está. Copertino, Série C vai começar, então o torcedor Coral já pode criar pelo menos uma expectativa de que esse clube vai brigar pelo acesso para a Série B, é isso? É isso que eu espero, né? Estou trabalhando aqui para isso. Desde o meu começo aqui, né? Eu não vim para cá para participar, para rebaixar, né? Eu não estou acostumado com isso, com esse tipo de competição. Estou acostumado a disputar título, estou acostumado a lutar pelas posições importantes dentro da competição. E o objetivo aqui, como treinador, também é isso, né? Chegar a fazer coisas importantes, um clube que jogue futebol, um clube que tenha boas atuações, né? Que sempre esteja disputando pelas primeiras posições da competição. Copertino, a gente está chegando na reta final do nosso episódio na TV Câmara Fortaleza. A gente vai entrar para o quadro Bate Pronto, mas eu queria saber se, por acaso, algo que a gente não perguntou, né? Que você queira compartilhar, tem alguma coisa que você deixou de falar até aqui? Não, tá tranquilo. O papo é bom, né? Com um cara que manja de futebol, sempre é bom. A gente vai agregando aí com a nossa experiência aí dentro da bola. Pode
Tá tranquilo, tá dentro do planejado aí das pautas, né? Como vocês falam. Show. Então, Balacó, tem mais alguma coisa pra gente finalizar? Aliás, finalizar só esse primeiro tempo, né? A gente vai para o ainda para bater um pouco na questão do desempenho do Ferroviário na semifinal, a gente viu esses erros, muita gente, muito torcedor coral criticou a questão da saída de jogo, que acabou gerando alguns problemas ali na roubada de bola do adversário, que resultou em gols, né? Para esses críticos do Ferroviário, sobre esse estilo de jogo, o que é que você pode falar? Você acha que é algo que nesse período de pré-temporada dá para ajustar melhor? Principalmente a postura defensiva do Ferroviário, já que ofensivamente o time tem boas peças, tem Ciel como referência, mas defensivamente esses ajustes, você acha que talvez seja o grande desafio para esse time engrenar? Só corrigindo um pouquinho, desculpa, tá, Bruno, mas quando a gente está com a bola, não é na fase defensiva, quando a gente está com a bola é na fase ofensiva. Sim. Então, na construção do jogo, não é fase defensiva. Fase defensiva é quando o adversário está com a bola. Aí eu estou me defendendo. Aí sim entra a questão defensiva. Sim. Que eu acho que minha equipe foi fantástica, se defendeu muito bem. Só que quando nós começamos a construir o jogo, e nós proporcionamos 2 gols através da construção, que nós erramos o passe. Então aí sim já é uma fase ofensiva do jogo, na qual eu acho que falhamos sim. E eu gosto de trabalhar dessa maneira. E assumir o erro, porque realmente foram erros técnicos, mas que foi direcionado pelo nosso trabalho. Então, eu não posso, através de 2 erros que realmente ocasionaram a nossa desclassificação de uma final, crucificar o jogador, porque existem erros, né? No futebol europeu, agora acabei de ver a Champions League, teve erro de saída de jogo que proporcionaram gols. A seleção espanhola, o goleiro errou na frente do Rodrigo, o Rodrigo fez o gol. Uhum. Então, isso acontece no mundo inteiro. Então, eu tenho que ter essa margem de erro. Lógico que eu vou minimizar, lógico que eu tenho cobrado os jogadores e tenho dado outras alternativas para que, se acontecer um tipo de situação daquela, pode fazer isso ou pode fazer aquilo. Então, dentro do jogo ofensivo, que é no início do nosso jogo, pode haver erros, pode. Eu não vou falar para você que, poxa, eu vou parar de fazer isso. Se eu acredito nisso, se eu treino isso, eu vou continuar. O que eu tenho que fazer é corrigir, mostrar o vídeo, falar, dessa maneira, tá errado, vamos fazer assim. Agora, quando é um erro técnico, é igual quando eu falei para você. Quando você vai jogar com um jogador que é muito bom, acima da média, e você se prepara todo na parte tática, e o cara dá um chapéu em um, dá uma caneta no outro e faz um gol, o que eu vou treinar? Como é que eu vou treinar aquilo ali? Eu não erro, eu não treino o goleiro errando o passe. Eu não treino isso. Só que se o cara errar, vai acontecer uma coisa que, de repente, não foge da minha mão, sabe? Então, esse tipo de coisa que, às vezes, a gente tem que explicar para as pessoas, para o público em geral, que não é porque o cara errou, porque ele quis errar aquela situação. Porque realmente foi uma questão técnica que acontece, como acontece em qualquer profissão. E eu tenho que ter o entendimento e o discernimento para tentar corrigir para as próximas partidas. A gente vê muito o Ceará e Fortaleza nas mídias, na mídia nacional, né? A torcida, o calor da torcida e tal. Mas o Ferroviário também tem uma torcida barulhenta, né, cara? Como é que tu tem visto aí a torcida junto do time também, do teu trabalho? Não, eu só tenho... Para mim, eu só recebi coisas boas, né? Ainda não, graças a Deus, ainda não veio, né? Faz barulho, hein? Apesar da derrota, né? Das derrotas que nós tivemos, mas a torcida tem me tratado com muito carinho, sabe? Legal. Acho que ela tem entendido o processo que eu estou tentando fazer dentro do clube, né? Não só no âmbito de jogo, futebol, dentro de campo, mas tentando conversar com as pessoas que estão em volta, né? A diretoria, enfim, o presidente, que tem sido muito receptivo às minhas ideias para poder melhorar o clube, porque eu acho que fica um legado para o clube só vai sair dessa situação de realmente chegar no patamar do Ceará, do Fortaleza, se melhorar as suas estruturas. Porque, né, é uma situação que hoje em dia o mundo está aí e sabe de tudo. Então, eu tenho sido muito bem tratado dentro do clube, a torcida tem apoiado bastante, estou pedindo o apoio mais ainda, a gente vai disputar agora os jogos no PV, espero que vá bastante gente, 6, 7 mil pessoas, é muito importante o apoio da torcida. Nós vamos jogar as 10 vezes aqui no PV, né? Eu já fiz uma análise e pesquisa sobre a classificação do ano passado. Dentro da primeira fase, a equipe que foi a que chegou em primeiro lugar foi a Amazonas, que teve 10 vitórias. Então, uma série de coisas que dentro da minha cabeça eu tenho que pensar como comandante, sabe? Então, eu conto muito com a torcida que tem me apoiado muito, apoiado a equipe. Eu acho que dentro da nossa casa nós temos que fazer a diferença, né? Porque é um campeonato muito difícil, né? A logística é muito difícil, né? Você vê, a tabela não saiu ainda.
Eu tenho que viajar daqui para Floripa, eu tenho que reservar hotel, eu tenho que ver plano de voo para 32 pessoas. E a CBF tem que passar essa data para a gente poder se organizar. Porque não é uma viagem fácil de fazer, né? Não é como você sair daqui e ir para um lugar perto, como Recife, 1 horinha. Enfim, são coisas assim que a gente depende muito da organização, né? Que foge à nossa mão. Mas a torcida tem entendido isso. Eu espero que eles nos apoiem. Nosso segundo jogo é em casa, né? E vamos jogar agora contra o Figueirense fora de casa. Enfim, eu acho que é uma situação importante e eu espero que a torcida do Ferro faça muito barulho realmente, né? E que perturbe o adversário para que a gente possa ter o nosso 12º jogador. Aí já passou o recado, sobretudo para a Falange Coral, torcida organizada lá do Ferrão, que está sempre marcando presença nos jogos em peso. Vamos agora para o bate-pronto. Parceiro, obrigado. Você Valeu. volta nos acréscimos, tá bom? Já. Vamos para o bate-pronto com Maurício Copertino, técnico do Ferroviário. Vamos lá, bate-pronto com Copertino. Começando, qual o teu ídolo no esporte? Pelé. Pelé. Um momento marcante na tua carreira. Como jogador de futebol ou como treinador? Como jogador. Que você gostaria de reviver, por exemplo? Que eu gostaria de reviver? Foi um jogo na China, na qual era o meu aniversário, né, e ninguém sabia. Eu estava estreando no time e a gente ganhou de 1-0, tinha 70 mil pessoas no estádio. E realmente eu passei meu aniversário sozinho aquele ano, né? E eu fiz o gol da vitória, foi a inauguração do estádio. Foi um momento realmente sublime na minha vida, mas que eu estava sozinho, né? Tinha acabado de chegar no país. Foi um momento assim que eu participei e gostaria de reviver novamente. Foi muito legal. Legal. A propósito, 6 de abril, é isso? 6 de abril. Parabéns, então, né? Obrigado. Bem recente. Obrigado. Deus te abençoe. Um momento que você gostaria de esquecer. De esquecer? Poxa, não era para ter passado por isso, cara. Não precisava. Rapaz, foi a final, né, de 95, acho que, do Campeonato Brasileiro, onde o Márcio Rezende, junto com seus bandeiras, tiraram o nosso título. Show. A principal referência como zagueiro na tua função? Moser, um jogador do Flamengo. Principal referência como um técnico, hoje, a tua função atual? Luxemburgo. Uma dupla que você jogou que você achou top? Eu e Narciso. Do Santos. Do Santos. Craque, né, cara? Craque. Tinha qualidade pra caramba, né? Muita. Chegou à seleção e tal, né? Depois teve o problema da leucemia, né? Sim. Que também passou por uma história de vida fantástica. Outra vitória, né? Outra vitória na vida dele. Beleza. Se você pudesse escolher um atleta para jogar do lado, em qualquer fase da história, em qualquer momento da história e em qualquer modalidade, eu queria jogar com este camarada ao lado dele. Quem seria? Rapaz, uma pergunta... Mas eu acho que eu gostaria de jogar, se eu pudesse ter a oportunidade de estar participando dos times dele, do Ronaldo Fenômeno. Monstro. Monstro. Dentro de campo e a história de vida também, Exatamente, pelo amor de Deus, primorosa. Queria estar como zagueiro e ele como centroavante lá do meu time. Ah, sim. Por favor, né? Aí, cara, um atacante difícil que você jogou contra. O melhor atacante que eu joguei, Miller, do São Paulo. Cara, é interessante porque o Miller não é tão badalado, né? Mas muita gente fala da qualidade do Miller. É impressionante. O jogador mais difícil que eu marquei na minha vida. Inteligente, técnico, veloz, bate com a direita, bate com a esquerda. Top. É impressionante. Tem outros craques também, Edmundo, enfim, vários que jogaram muito, badalado pra caramba. Mas o Miller, no meio do boleiro, sempre citam o Miller, mas ele não é tão badalado assim. Mudaria alguma coisa na tua carreira? Como jogador de futebol? Como jogador? Hoje é engraçado isso que você está falando. É um bate-bola, mas vamos prolongar um pouquinho, tá? A estrutura dos clubes hoje proporciona fisiologia, nutrição, uma série de coisas que na minha época, se eu tivesse... Às vezes eu fico vendo eles falando hoje para os jogadores, falo, nossa, se eu tivesse tido isso, acho que eu tinha prolongado melhor a minha carreira, sabe? As estruturas do clube, em termos de departamentos, que são favoráveis para a evolução do atleta dentro de campo. Hoje está bom já no Brasil? Melhorou bastante, né? Nós temos ótimos profissionais. Nós somos referência no mundo. Para você ter uma ideia, lá nos Emirados Árabes, onde eu estava o ano passado, as comissões técnicas, isso pouca gente sabe, são todas formadas por brasileiros. Só o treinador é de Marrocos. Aí eles formam preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta, fisiologista brasileiros. Aí põe um treinador do Egito. Então,
Nós somos referências, sim. É muito, muito bacana esse tipo de situação que pouca gente propaga, né, e divulga. É legal você falar isso, porque eu conversei aqui com o Marcelo Negrão e ele falava, João, até a cárie no dente faz diferença no desempenho do atleta. Ele disse que quando eles começaram a ser tratados melhores para a Olimpíada, por exemplo, eles conseguiram desenvolver muito mais a sua qualidade dentro da quadra, né? E para finalizar, um sonho. Copertino, qual o teu sonho, cara? Ser campeão brasileiro da Série A e voltar para a seleção brasileira. Sensacional. Agradeço aqui de coração para a turma que está na TV Câmara Fortaleza. Muito obrigado pela tua participação. Para a gente aqui é muito especial. Fazia tempo que eu perturbava, batia na porta lá do Léo para a gente poder trazê-lo, mas a gente entende a agenda e, enfim. Muito obrigado, cara. Satisfação de te receber aqui. Obrigado, JP. Valeu. Tamo junto. Eu queria convidar você que está na TV Câmara Fortaleza para continuar com a gente, só que agora no canal do YouTube, tá? Então vai lá, Maestros da Bola, a gente vai continuar batendo um papo aqui, mais alguns minutos, algumas perguntas. E você que não pode, muito obrigado pela audiência, compartilha para as pessoas que toda quarta-feira, 18h30, estamos ao vivo não, né? Estamos aqui na TV Câmara Fortaleza, tá bom? Quem está no YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu like, ok? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. E agora a gente está nos acréscimos com Copertino só para a rapaziada do YouTube, tá? A gente finalizou na TV, agora você que está no YouTube. Ei, manda uma mensagem pra gente, agora eu tô mais descontraído, né, cara? Tá solto, tá Agora tá mais solto, porque TV é coisada. Agora no YouTube... Deixa nos comentários aí a sua participação para a gente conversar com Marcelo Copertino. Quero começar com Bruno Balacó. Vamos lá. Copertino, em relação ao futebol atual, a gente falou muito ao longo do programa hoje sobre os treinadores que te inspiraram, o seu tipo de jogo, mas no futebol mundial hoje, quem é o time hoje que você observa assim como espelho, como referência do futebol praticado? Eu vejo alguns jogos do campeonato mundial, né? Eu gosto do Atalanta, eu gosto de ver um jogo do Atalanta, um jogo muito organizado, né? Com jogadores importantes ali. Eu gosto de ver, eu gosto muito da linha defensiva da linha italiana, sabe? O Real Madrid eu vejo que realmente são individualidades, né? Na parte tática, eles já têm um jeito de jogar, mas o que é forte no Real Madrid são as individualidades. O Klopp é um cara que eu gosto muito, sabe? O Klopp do Liverpool, que está saindo agora do Liverpool, apesar de ele não ter feito uma boa temporada, mas é um cara que me inspira muito. O Pep Guardiola é uma referência mundial, já está numa equipe 8 anos, com o seu jeito de jogar. Então, realmente, é uma situação diferente, né? O Manchester City é uma utopia que acontece não só aqui, não só na Premier League, mas no mundo, né? Não acontece um cara ficar 9 anos numa temporada injetando quase 2 bilhões de libras esterlinas, né, em jogadores. Cada ano ele reforça, ele não vende, ele só agrega. Então é uma situação diferente que acontece no mundo. O Paris Saint-Germain já foi, mas também eram situações individuais, o Messi, o Neymar e o Mbappé juntos realmente faz a diferença. Hoje o Paris Saint-Germain é um time só com o Mbappé, que tem grandes jogadores atrás dele, mas não é a mesma situação que atraiu o mundo por causa do Messi e do Neymar, né? E também do Mbappé. Então, assim, as referências que eu tenho são essas aí dentro do futebol europeu, né? Mas eu gosto muito aqui do trabalho do Tite, que ele tem feito no Flamengo. Resgatou uma situação muito importante de uma equipe que joga futebol e é organizada. E o Fernando Diniz, só pegando esse gancho dos treinadores aí, é um estilo de jogo que te agrada, sobretudo aquele estilo de jogo que ele tentou implantar, sobretudo no início da final do Mundial de Clubes contra o City, que chamou a atenção de muita gente, aquela troca de passes ali. O Fernando, cara, é um ótimo profissional. Acho que eu vejo o jogo dele realmente é um jogo que a torcida hoje em dia gosta de coisas novas, né? E o Fernando tem essa situação muito peculiar no trabalho dele. Eu prefiro de uma equipe que tenha menos posse de bola e seja mais vertical, sabe? Eu prefiro esse tipo de jogo aqui para o futebol brasileiro, até pela questão calor, temperatura. Quando você fica muito nessa posse de bola, não sei se o torcedor brasileiro tem essa paciência, né? Enquanto tiver resultado, ok, mas quando as coisas não começam a acontecer, esse tipo de jogo, eu acho que, para mim, eu sou muito mais prático em relação a essa situação. Gosto da posse de bola em determinados momentos do jogo. E gosto do meu time vertical, atacando, agredindo, buscando o resultado quando a gente está ou empatando, ou um placar desfavorável, ou até mesmo ganhando. Então,
São situações diferentes, não é aquilo que me agrada muito dentro do meu jogo, mas eu vejo o jogo do Fernando Diniz também como um jogo diferente. A gente sempre procura tirar algumas coisas importantes, principalmente na construção do jogo, da saída de trás. Cara, a gente tem visto o teu trabalho e tem admirado a maneira como você conduz e também lidera, faz a gestão do grupo. Isso tem sido muito positivo no Ferroviário. Fala pra gente qual é o legado que você gostaria de deixar um dia, quando sair do Ferroviário, qual o legado você gostaria de deixar lá na Barra? Além de subir a equipe para a Série B, que seria um legado espetacular, e deixar a equipe na Série B, né, que é plausível, por isso que eu falei que não era meu sonho, porque o meu sonho hoje é ser campeão da Série A. E hoje eu estou trabalhando numa equipe de Série C, então eu tenho essa possibilidade de ser campeão. Né? Legal. E é lógico que deixar um clube melhor, sabe? Lógico, eu fui muito sincero com o clube quando eu cheguei e na minha entrevista quando eu terminei o jogo contra o Ceará em relação à estrutura do clube. Eu acho que o clube tem que melhorar, sim. Eu tenho que passar por aqui e deixar um legado de coisas importantes para dentro do clube, como uma melhor infraestrutura para que os atletas e os próximos profissionais, treinadores que vierem, também sentirem que o clube está evoluindo. Né? E o clube, se quiser chegar numa Série B, ele tem que evoluir, porque realmente não existe mais o que aconteceu em alguns clubes que às vezes chegam nas divisões posteriores sem estrutura. Vocês sabem qual é o caminho. Ele bate lá e ele não consegue se sustentar, ele volta. Por isso que eu acho que tem que ser uma coisa planejada para que a cada ano o clube evolua, a cada ano mais profissionais queiram vir trabalhar aqui, porque eu acho que isso daí é o que a gente pode deixar de melhor. Porque passar no meu currículo ferroviário, eu tenho que agregar com ele, porque eu quero que o Ferroviário amanhã seja melhor do que quando eu vim para cá. Eu preciso fazer isso, né? Eu preciso passar pela vida dos jogadores e deixar um legado melhor para os caras, que os caras venham, trabalhem comigo e evoluam. É o meu trabalho. Então, dentro da minha cabeça, não só evoluir jogador, mas evoluir as pessoas que estão dentro do clube para que o clube melhore a cada ano. Legal você falar, porque o Ceará, 2010 mais ou menos, teve uma virada justamente nesse conceito de estrutura, de gestão, e foi crescendo muito o Ceará. E o Fortaleza também, Eduardo Girão e o Rogério Ceni, que foi fundamental nesse novo momento do Tricolor de Aço, por conta disso. Ele pensou também na estrutura, pensou nos alojamentos, pensou na nutrição, pensou em organizar algumas coisas. Então, no Ferroviário, você consegue perceber a preocupação da diretoria nesse sentido? Você disse que é fundamental e gostaria que isso acontecesse. Uma questão estrutural da Vila Olímpica e Osir Cabral, que a gente sabe que tem muitas limitações, principalmente no gramado, né? O Ferroviário tem dificuldade nos últimos anos de mandar jogos oficiais lá, porque é uma série de laudos para cuidar. A estrutura como um todo, né? Como eu tenho dito, né? Eles estão escutando bastante, né? E estão procurando fazer na medida possível aí em relação a tudo que eu tenho falado. Tenho falado para melhorar o refeitório, tenho falado para melhorar a sala de musculação, os materiais de trampo, de trabalho dentro do campo, os quartos lá em cima que precisam ser reformados. Toda a estrutura de um clube de futebol, mínima coisa que tem que ser feita, trouxeram mais materiais para a parte de fisioterapia. A parte da nutrição está recebendo suplementos com mais quantidade. Enfim, tudo aquilo que você acabou de falar, e eu tenho dito para o clube está tentando fazer, dentro da medida do possível. Claro. Ainda faltam alguns materiais que eu pedi, mas estão fazendo a maioria das coisas que eu tenho conversado com eles para que a gente tenha um mínimo de condição de poder estar trabalhando numa Série C. Né? Então, eu acho que isso é um processo. Assim como é o processo de montagem de grupo, a diretoria tem sido muito perceptiva nisso daí, que eles querem melhorar o clube. Né? Isso aí que está sendo legal. E eu tenho passado algumas coisas, eles têm realmente me escutado muito e estão vendo que o resultado de campo vai melhorar. As coisas melhoram, as coisas não são feitas. No futebol, a gente não faz de uma hora para outra. Precisa de estrutura, do entendimento da torcida, do entendimento da diretoria, qual é o momento do clube, como é que a gente vai se propagar, como é que você vai programar dentro da competição. Como eu falei para vocês, não pode ter o pensamento de Série B se tiver atitudes de Série D. É muito dentro da minha linha que eu procuro. Vamos ter atitude de Série B mesmo, né? Fazer pagamentos normais, não atrasar salário, esse tipo de coisa que faz parte de um mundo, qualquer mundo hoje vive com uma organização operacional dentro das suas empresas. E o futebol não pode ser diferente.
Agora, Copertino, sobre o elenco do Ferroviário, tem uma peça que se chama a atenção em relação às demais, que é o Ciel, que acabou de completar 42 anos e foi eleito, inclusive, para melhor atacante da seleção do Campeonato Cearense, né? Eu queria que você falasse um pouco da importância dele, do que você já percebeu até agora e de como ele vai ser importante também agora nessa campanha da Série C. Se é um jogador importante, um extra-classe, no meu entendimento, né? Um dos melhores centroavantes do Brasil, não só na Série C, estou falando em termos geral. A qualidade técnica dele é um extra-classe, o Ciel, né? Então, um jogador que tem 42 anos, eu até brinco com ele, falo, seu caso tem que ser estudado pela NASA, porque ele treina todos os dias, ele não fica fora, ele se cuida pra caramba, sabe? É um cara, É difícil se machucar, né? É muito. Não, ele é um cara que se cuida muito. Ele faz treino físico. Eu falo para ele, né? Fico preocupado, né? Porque eu falo, pô, você não tem necessidade mais de fazer um trabalho como um menino de 25, 26 anos. Você já tem a sua formação física pronta. Você precisa fazer musculação e trabalhos técnicos dentro da tua especificidade. E ele não, ele gosta de trabalhar, ele quer fazer a mesma coisa que o elenco faz, sabe? Então, realmente é um extra classe. No meu entendimento, como profissional de futebol, isso é uma situação que eu admiro muito, porque geralmente um cara de 42 anos ele só joga, ele não treina, porque ele não consegue. E ele treina. E pra você ter uma ideia, nós viemos do Maranhão, quando a gente jogou com o Sampaio Correia, nós pegamos 2 viagens de 8 horas. Uhum. Ele treinou no intervalo do jogo do Maranhão, da viagem, ele treinou, viajou e jogou contra o Iguatu, que ele fez aquele gol, que ele fazia muito tempo que ele jogou, fez uma bela partida, foi 3-1. Sim. Pô, eu falei aquilo é uma situação realmente muito difícil de acontecer, né? Então, eu só tenho coisa boa para falar dele, é um cara que agrega muito no meu trabalho, uma referência para a nossa equipe, né? Nosso capitão, é um cara que o Brasil todo respeita. Eu estava no Corinthians ano passado, a gente comentava sobre ele. É um cara conhecido, um cara que o árbitro, a torcida respeita, o árbitro respeita. Os nossos jogadores têm ele como referência. Então, está chegando novos jogadores com a qualidade técnica tão boa, né, quanto. Então, isso agrega, né? Quanto mais jogadores bons nós tivermos dentro da equipe, isso daí enaltece o nosso trabalho. Interessante, né? Como ele aos 42 anos continua entregando em alto nível. Porque ano passado foi o cara do Ferroviário na Série D, o grande líder dentro e fora de campo, né? A liderança do Céu também chama muita atenção, mas é interessante como ele, 42 anos, continua performando, foi protagonista da conquista da Série D e esse ano também já se destacou no Campeonato Cearense, né? Ah, sem dúvida. E não só aqui, né? Ele já vem em algumas temporadas desenvolvendo um excelente futebol. Performando Não muitos só gols, né? no Ferroviário, mas ele já vinha do Sampaio Correia, ele vinha, enfim, vem numa sequência muito boa das últimas temporadas. Para finalizar, eu sei que jogador de futebol não tem muita resenha assim. Acho que não. Por acaso o Copertino tem alguma resenha do exterior? Ou daqui também, né? Quando você jogou, tem alguma história que possa contar com a História gente? engraçada, você tá falando? Por favor. Resenha de jogador. Falar de né? resenha de jogador, cara. Ah, sempre tem, né, meu? É que a gente para um pouquinho, vira treinador, tu fica mais sério, né? Tem esse detalhe também. Mas acho que dos tempos de jogador sempre tem aquela história assim que marcou de bastidor, né? Tem um monte de história engraçada. Eu escuto ver, às vezes, o Vampeta falando, resenha pra caramba, né? Na minha época tinha o Macedo, sabe? O Macedo. Foi campeão mundial com São Paulo. Jogou aqui, né? Macedo jogou. Né? E a gente estava indo para um jogo do Campeonato Brasileiro e a gente sempre brincava com ele. Ele era um cara muito folclórico, o Macedo, né? Estava no ônibus, a gente estava indo para o hotel, uma dessas viagens aí pelo Campeonato Brasileiro, E o Jamel era um cara, o Jamel alto nível, né? Sim, estudado, um cara. Falou, Macedo. Na época estava tendo a guerra da Chechênia com a Eslováquia, lá na Europa, né? Se um repórter chegar para você e falar para você, Macedo, o que você acha da guerra entre a Chechênia e a Eslováquia, né? E o Macedo, muito simples, né? Falou, não foram eles que começaram, eles que terminem. Então, assim, assuntos assim que a gente vai dar risada, né? Porque... Aí, causas assim, Cara, né? tem que ter, né, bicho? Tem Essas que ter. resenhas tem que ter, né? Que é muita viagem, muita coisa. Viagem, acaba muito estresse, pressão, você vê tensão. um tirando sarro do outro. Coisa que acabou um pouco hoje, né? Hoje o mundo do celular deixou muita coisa individual. Antes tinha mais brincadeira entre os jogadores, né? Essa questão de você se socializar mais com o grupo, né? Às vezes, eu estava até vendo uma reportagem, quando eu trabalhava na seleção, que tem a jogador da seleção que se conhecia pelas entrevistas do outro.
Para você ver como é que é, né? Ele não tinha batido papo, Sim, né? sim. Não vou citar nomes aqui, mas ele acabou conhecendo o companheiro dele por uma entrevista que ele deu, que ele ficou vendo, aí depois ele começou a se interessar e se aproximou um pouco mais do jogador. Comida, cultura no exterior, alguma coisa de diferente que você viveu? China é muito difícil, né? E uma vez me levaram num restaurante de cachorro e realmente... Carne de cachorro. Carne né? de cachorro. Come mesmo lá? Come. Tem Caramba. realmente, existe. Os cachorros ficam numa... Barata. Comem tudo lá, eles Sério, comem tudo. cara? Tem. Cachorro fica exposto lá e Fica tal. exposto, você escolhe, eles vão, sacrifica Meu o animal e você come como se fosse um carneiro, um gado, entendeu? E são situações assim que eu participei na China. Mas você precisou comer não, né? Não. Eu fui conhecer, né? Uhum. Eu fui conhecer, tinham feiras típicas que tinha escorpião, tinha besouro, esse tipo de coisa. Caramba. A gente foi para conhecer só, mas realmente a nossa culinária é um pouquinho, o paladar é um pouquinho diferente, né? Agora a experiência massa, né, cara? Copertino, para fechar aquele recadinho final para o torcedor, que próxima terça-feira tem o jantar da arrancada do Ferroviário. Acho que é um momento importante para mobilizar a torcida para esse grande desafio da temporada, que é a busca do acesso, enfim, de fazer uma grande campanha na Série C. O que é que você deixa de recado para o torcedor? Convidar também aí para esse momento importante aí dessa... Muito importante. Esse jantar da arrancada. Esse jantar da arrancada realmente foi bom você ter tocado nessa situação. Espero que todos compareçam. Realmente o clube está precisando muito nesse momento desse apoio, né? Não só presencial, mas também de ajudar o clube nas situações que nós estamos precisando lá, das reformas dos quartos, reforma do refeitório. E esse dinheiro que vai entrar através desse jantar e até dos novos sócios torcedores, que nós estamos batendo muito nessa tecla, né? Para que melhore as estruturas do clube. Nós precisamos do dinheiro para poder, junto com a competição, junto com os gastos diários que o clube já tem, para poder melhorar essa situação para o clube. É muito importante isso daí. Conto com a presença de todos. Realmente vamos estar lá, todos nós, esperando o apoio de todos, esperando realmente que todos ajudem nesse momento o Ferrão, porque é um momento importante do clube, né? Um momento de divisão de águas, de dar o salto para a gente poder se solidificar dentro do cenário nacional como um grande clube de futebol, que o Ferroviário é. Show de bola. Então, assim a gente finaliza. De novo, meu parceiro, muito obrigado. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Até o próximo. Pochettino ou Copertino? Não, Pochettino tem o do Ceará. Mas tem a piada, né? Do Maurício Pochettino e o Maurício Copertino. Até virou já uma piada nos bastidores, o né? Monômino, né? Ele vem aí, vem o Ferroviário tá contratando o Maurício o Pochettino, é isso? Os caras tiram onda, né? Pô, eu tenho que levar porque é um baita de um treinador, né? Premier League. Pô, quisera eu, né? Mas o Copertino é melhor. Copertino eu acho muito melhor. Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês no YouTube. Então se inscreve nesse canal, são mais de 100 episódios, mais de 70 personalidades do nosso futebol. O maior acervo do esporte cearense, dos cearenses no esporte, é aqui no Maestros da Bola. Foi um bate-papo sensacional com o querido Maurício Copertino, técnico do Ferroviário, que nós acreditamos vai fazer um trabalho espetacular e vai trazer mais um título para a Galeria Coral, se Deus permitir também, conseguir esse acesso aí para a Série B, tá bom? Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Peraí. Deixa eu mandar só um abraço aqui para o Léo, para o Adriano, o cara que está sempre dando uma força para a gente aqui no estúdio, o Edson também, nosso diretor, o Isaac Garcia, diretor técnico, o Lúcio Gleison Show da TV, o Lucas Martins, que coloca a nossa live no ar, né? Coloca o nosso episódio no ar lá pelo canal do YouTube, tá bom? E toda a rapaziada da TV, Câmara Fortaleza e da Pro Produções. Muito obrigado, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.